Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante e que diz respeito às nossas aulas aqui. Nós vamos falar sobre a inclusão digital, a democratização do acesso às tecnologias que deve ser expandido a todas as pessoas. Esse tema ele ficou mais evidente este ano por conta da pandemia e pelo fato de todas as escolas proporcionarem o ensino com aulas remotas, com acesso à internet. Então ficou evidente que muitas pessoas não têm acesso. Muitas vezes o sinal não chega no bairro. E eu tô falando da cidade nossa aqui. Mas vamos pensar no Brasil, de norte a sul. Será que todas as pessoas têm acesso à rede? É claro que não. Não adianta, não basta, né? Como teve lá no início, em 2005, o governo que teve aquele programa Luz para Todos e Computadores para Todos. Tá, começou, houve uma expansão, houve alfabetização digital, houve cursos que foram oferecidos para a população mais idosa, por conta até dessa linguagem toda digital, que afasta mesmo. As pessoas não entendem, então a tendência é as pessoas se afastarem, as pessoas desenvolverem uma certa restrição e um certo distanciamento, como quem diz, isso não é para mim. Não é verdade? Acontece sim, a gente sabe. Existem pessoas hoje que vão ao banco e não conseguem operar aquela máquina, fazer um saque ou fazer uma transferência. É para isso que existe lá o monitor, aquela pessoa que auxilia, que é a população menos favorecida, menos informada. Mas agora nós estamos falando da internet, dessa inclusão digital como um exercício para a cidadania. E não estamos falando somente da população com mais idade que não nasceu com o celular na mão e que quando estudou não havia nem internet. Então essa população hoje, ela está fora. Por quê? Porque tem desigualdade social. Porque essa população não tem computador em casa, não tem alimento na mesa. Então como é que nós vamos falar em comprar um celular ou ter uma rede Wi-Fi? Não tem, gente. Para eles isso não é prioridade. Então essa população, ela vive à margem e a gente precisa fazer com que todos sejam incluídos. Todas as pessoas tenham acesso à rede da internet para que elas possam ter mais qualidade de vida, participar deste mundo hoje que está cada vez mais conectado, para que elas recebam notícias, para que elas consigam acessar aos serviços e aos produtos que tem. O auxílio hoje do governo, as pessoas que estão recebendo esse auxílio é por meio de um aplicativo, é pela internet. Se você foi assaltado, perdeu o seu documento, como é que você vai fazer a segunda via? Também existe um aplicativo, o acesso para você fazer o agendamento via internet. Então como é que essa população se vira? Hoje, se você for lá no Poupa Tempo, você vai ver que existem computadores que estão lá no fundo e existem monitoras que vão lá e fazem tudo isso para você. Mas isso é por um tempo, até que toda a população seja incluída. Então, este assunto, gente, ele é extremamente importante. É expandir mesmo o acesso à internet e aos computadores para todos. Nós vamos fazer então esta atividade. Vai haver um vídeo também orientando e falando um pouquinho mais sobre esse assunto e depois eu vou nos slides, eu vou orientá-los como que a gente poderia fazer uma redação com esse tema. Como que a gente poderia argumentar, desenvolver, certo, gente? Vamos então, que essa aula tá bem interessante, bem atual. Atividade proposta. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos seus conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redige uma dissertação argumentativa, posicionando-se a respeito do tema Desafios da Inclusão Digital no Brasil. Apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então aqui eu já coloquei antes, para vocês olharem um pouquinho o que é o assunto de que vamos tratar aqui nesta aula. Desafios da inclusão digital. E eu coloquei no Brasil, que é uma coisa mais específica para o nosso país e é mais ou menos voltado para o padrão da dissertação que o Enem geralmente cobra, que é um problema social
do país. E por isso também a solicitação aqui de respeitar os direitos humanos e colocar aí uma proposta de intervenção. Antes de começarmos, então, eu gostaria que vocês olhassem para esta imagem. Nós temos aqui ao centro um computador e ao redor vários rostinhos que representam praticamente uma nação miscigenada. Então essa característica que cada um deles apresenta aí mostra exatamente a pluralidade do nosso país. Eu coloquei aqui as pessoas porque eu penso que o fator que mais impacta, que é mais desafiador para que a gente consiga promover a inclusão digital, não é a extensão territorial, é a desigualdade social. Então, quando você olha aqui um menino que tem uma carinha de índiozinho, então quando você observa essa característica, ela representa um povo que foi discriminado, que chegou até aqui e que tem toda essa história de colonização e que tem toda essa história de discriminação. E é sobre isso que nós vamos agora discutir. Antes de começar a leitura dos textos, eu vou passar o vídeo para vocês, porque aí quando vocês forem lendo os textos comigo, vocês já viram o vídeo e já tem mais informação. Vamos lá? Vamos ver o vídeo primeiro? Oi pessoal, essa é a Thaís Palimene. Eu sou o Leonardo Cássio e essa é a TV Cult Cultura. A TV que te ajuda a aumentar o seu repertório. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem importante, bem atual, que é a inclusão digital. Então, para começar, o que é a inclusão digital? É o pleno acesso às tecnologias da informação. Então, não é só acesso à internet, acesso a computadores, smartphones. E o Brasil ocupa a 72ª posição no ranking global de acesso às tecnologias da informação, de acordo com um cálculo feito pela Fundação Getúlio Vargas, publicado em 2016. E de acordo com a pesquisa citada pela Thaís, sabe quais são os 2 países que têm as maiores taxas de inclusão digital no mundo? Sabe? Não sabe? São a Suécia e a Islândia, com respectivamente 95,8% e 95,5%. E aqui no Brasil, sabe quais são as 2 cidades que têm as maiores taxas de inclusão digital? Estão aqui em São Paulo, São Caetano do Sul e Santos. Isso indica que há uma concentração da inclusão digital na região sudeste, especificamente em São Paulo, como sempre acontece. Então a gente precisa ficar de olho para trabalhar a questão da descentralização da infraestrutura, né, e do acesso às pessoas de todas as regiões. E a gente aqui adora dar dados sobre o que a gente comenta nos vídeos. Então, tem uma outra pesquisa mais recente, publicada em 2019, que indica que 64% da população brasileira tem acesso à internet. Esses dados foram publicados pelo TIC Domicílios 2019, que foi o mais importante levantamento sobre acesso à tecnologia e comunicação. Ele foi publicado pelo Centro Regional para Desenvolvimento de Estudos sobre a Sociedade da Informação, que está vinculado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil. Segundo o estudo, 74% dos brasileiros acessaram pelo menos uma vez a internet nos últimos 3 meses. E aí tem algumas variações entre a área urbana, né, que tem um dado de 77% de acessos, e 53% na zona rural. Foi a primeira vez que houve mais de 50% de acessos na zona rural, indicando que está tendo um progresso aí na questão da inclusão digital, mas ainda é pequeno. Essa alta aí da inclusão digital no Brasil acontece também por causa do uso do celular. 99% dos acessos à internet são feitos pelo celular, seguidos de computador, TV e videogame, porque tem uns videogames aí que acessam a internet. E aqui no Analytics do YouTube, a gente tem uma porcentagem de acessos por meio de consoles, que são os videogames. Só que, gente, essa taxa
alta de acesso por meio de smartphones acaba impactando na qualidade dos acessos. Tem esse negócio de franquia de dados, né, que muitas operadoras acabam limitando o acesso ao conteúdo por causa dos valores que elas cobram. Existem alguns programas que aumentam a inclusão digital das pessoas, como um que existe aqui na cidade de São Paulo que se chama Acessa SP. O que é o Acessa SP? É a disponibilização de um espaço físico com computadores e internet para que uma pessoa que não tenha possa ir lá com seu RGzinho, assinar um termo e poder utilizar. Que é muito comum para uma pessoa que está procurando emprego, quer se cadastrar em algum concurso e não tem alternativa. Existe esse programa na cidade de São Paulo para você ir após a quarentena, porque agora não pode, nem está aberto. E ali, nesses postos do Acessa SP, tem, além das máquinas, né, dos computadores, os monitores que orientam as pessoas a como utilizar o computador, a como entrar na internet. Isso é muito importante, porque muita gente não tem esse conhecimento, né? Essa questão das ferramentas, da disponibilização é muito importante, porque existem pessoas que têm smartphone, mas não conseguem mexer nas lojinhas de aplicativo. Por exemplo, tem a questão do auxílio emergencial. Falando agora de dando exemplos. Pandemia. O momento atual. A gente tem a questão do auxílio emergencial, né, que o governo federal está repassando o valor para pessoas que estão em situação de dificuldade. Você precisa ter um smartphone, baixar um aplicativo. Começa por outra aí, ou seja, precisa ter dados. Você precisa ter dado, ter internet, ter um smartphone e saber baixar o aplicativo. Uma vez que você baixou o aplicativo, você ainda tem que realizar cadastros para poder conseguir acessar o ambiente virtual, e depois que você conseguir acessar o ambiente virtual, você tem que saber manejar uma ferramenta de banco online para conseguir fazer transferência e uso. Muitas pessoas, como a minha tia, não conseguem. Então, eu que tive que fazer isso para ela, e há inúmeros casos de pessoas em comunidades por aí, resolvendo problemas de outras pessoas que não têm o smartphone, a internet e tal, fazendo até mutirão. Então, uma ferramenta para auxiliar quem é excluído economicamente, socialmente, excluir também digitalmente, né? E, dando uma diquinha, para quem acessar culticultura.com.br, lá há uma crônica sobre o filme Daniel Blake, chama A Burocracia que Tira Vidas, que conta uma história de um filme que chama I, Daniel Blake, que eu faço uma relação de uma história também que tem a ver com exclusão digital. Tem exatamente a ver com exclusão digital. O personagem do filme perde o emprego, é uma pessoa de mais de 50 anos, e tudo que ele precisa fazer para conseguir ter uma licença médica depende da parte digital, ele não tem auxílio. E assim, é enlouquecedor ver a pessoa passando penúria porque não consegue acessar, mexer no formulário online e tal. E esse filme também é maravilhoso porque tira um pouco do nosso complexo de vira-latas, porque ele se passa no Reino Unido. Exatamente. Então a gente vê que não é só no Brasil. Gente, até a ONU está envolvida nisso aí. A relatoria especial sobre liberdade de expressão do Conselho de Direitos Humanos da ONU determinou que o acesso à internet é um direito civil. Então eu vou ler aqui uma frase sobre esse relatório aí que eles falaram. Abre aspas. A onda de protestos em países do Oriente Médio e África do Norte mostrou o papel-chave que a internet pode desempenhar em mobilizar a população para pedir por justiça, igualdade e mais respeito aos direitos humanos. Sendo assim, facilitar o acesso à internet para todos os indivíduos, com a menor restrição ao conteúdo online possível, deve ser prioridade. E a internet hoje, nestes tempos obscuros de pandemia, tem sido fundamental para várias coisas. Falamos aqui sobre o auxílio emergencial, mas a questão da inclusão digital vai muito além da questão de você ter acesso à internet por meio de um tablet, smartphone, televisão ou computador. Uma das matérias que a gente utilizou como fonte de pesquisa aqui para fazer o roteiro desse vídeo entrevistou a advogada Flávia Lefebvre. Ela faz parte do Comitê Gestor da Internet no Brasil e ela comenta sobre a importância de políticas públicas para a inclusão digital. E ela fala que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e a Anatel precisam regulamentar
essas questões de infraestrutura para que haja uma inclusão digital no país inteiro. É isso aí, pessoal. Se você está assistindo este vídeo, quer dizer que você não está excluído digitalmente, não é? E até o próximo vídeo. Isso aí, galera. Vejamos agora esse texto que tem tudo a ver com essa imagem que vocês estão vendo aqui. Este garoto recebendo um computador. Texto 1. Inclusão digital. O que é e como funciona o processo de democratização das tecnologias digitais. A tecnologia abriu muitas portas para a melhoria da sociedade. Hoje temos acesso a várias informações que não tínhamos antes e com elas pudemos transformar o nosso trabalho, as nossas opiniões, a nossa forma de ver o mundo. Entretanto, nem todos conseguiram ter acesso aos meios tecnológicos da mesma maneira, seja pela diferença social ou pela falta de opções para quem tem algum tipo de deficiência, como fatias do público ficaram carentes da tecnologia e dos benefícios que ela traz. No Brasil, ainda consideramos que a inclusão digital está caminhando a passos lentos, mesmo com iniciativas do governo federal, como o Programa Computador para Todos, que existe desde 2005 e subsidiava computadores e notebooks com acesso à internet para as classes mais baixas da população. Isso ainda é um desafio. Existem também iniciativas dos governos estaduais, como o do Ceará, que premia os melhores alunos da rede pública de ensino com notebook, incluindo as escolas indígenas, estimulando o ingresso desses alunos no ensino superior. Então aqui nós temos um garoto, é do Ceará, essa foto, ele recebendo aí um computador. Então os melhores alunos da rede pública, eles recebiam um computador. O crescimento da inclusão digital é lento pelas próprias características geográficas, sociais e culturais do país. Por isso, esperar apenas por iniciativa governamental não é uma boa saída. As empresas privadas também podem e devem atuar ativamente para acelerar a construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária. E a inclusão social é uma dessas maneiras de causar impactos positivos no país e no mundo. Então eu retomo aqui a primeira imagem que eu mostrei para vocês. Toda a nossa miscigenação e toda a nossa pluralidade cultural. Texto 2. O PC eu montei com sucata. O sinal de rede eu vou captar com palha de aço. O único problema é o mouse, porque quando eu clico, ele morde. Então aqui, gente, esta imagem, né, essa charge, ela está mostrando exatamente o atraso. A sucata, né, é isso. E depois a questão aí do bombril. Para quem não sabe, antigamente lá quando nós não tínhamos um bom sinal, havia essa coisa de colocar uma palha de aço na antena interna e que melhorava o sinal. Então, quer dizer, ele está mostrando exatamente a carência do sinal e a dificuldade de ter um sinal dependendo da região onde mora. E a questão aqui do ratinho, né, quando ele fala do mouse, mostra exatamente também os locais insalubres. Nós estamos aqui falando de comunidades carentes que moram em regiões periféricas e que não têm um saneamento básico, o esgoto é a céu aberto e há proliferação de muitos animais. Então essa imagem, ela está fazendo uma crítica muito contundente a toda essa questão social. Texto 3. Chamamos de inclusão digital a tentativa de garantir a todas as pessoas o acesso às tecnologias de informação e comunicação, as TICs. A ideia é que todas as pessoas, principalmente as de baixa renda, possam ter acesso a informações, fazer pesquisas, mandar e-mail e mais, facilitar a sua própria vida fazendo uso da tecnologia. Em todo o mundo, há uma forte tendência a disponibilizar cada vez mais serviços através da internet. Por isso, uma pessoa incluída
no mundo digital tende a ganhar qualidade de vida à medida em que ganha tempo fazendo uso da tecnologia. Temos inúmeros exemplos dessas facilidades, como as operações bancárias via internet, as compras em lojas virtuais, as compras aos supermercados que entregam em domicílio, cursos online, inclusive educação à distância e serviços públicos variados. Então aqui nós estamos falando exatamente do que está acontecendo esse ano. Então a facilidade que toda essa população teve e o fato de ter acesso, de ter segurança em casa, então ir ao banco não precisava, ir à escola também não ficou sem aula, porque continuou tendo aula remota, e tudo o que acontece. Então a facilidade que toda essa população tem. E ganha tempo e ganha qualidade de vida. É diferente daquele que tem que pegar uma condução e ir até o banco para sacar o benefício, por exemplo. Texto 4. A globalização e o seu processo de inovação tecnológica permitiram interligar o mundo todo em qualquer momento, mas não são todos que têm a possibilidade de estar em contato com essas tecnologias, seja por falta de infraestrutura, como por exemplo luz elétrica, linha telefônica, ou por não terem possibilidade financeira para adquirir os computadores. Portanto, os determinantes econômicos e sociais são fatores decisivos para uma maior possibilidade de conexão à internet e, consequentemente, participação no mundo globalizado. Fatores estes como classe social, idade, região do mundo onde está situado. Esse distanciamento das tecnologias impede os cidadãos de nossa sociedade a terem acesso à informação, cultura, entretenimento, serviços de utilidade pública e educação. Consequentemente, esses excluídos da sociedade digital se veem à margem do mercado de trabalho e das exigências da vida atual. Por esse motivo, o tema exclusão e inclusão digital tem se tornado alvo de políticas públicas e educacionais brasileiras, pois na sociedade da informação, os serviços de comunicação e da informação são fundamentais para a não exclusão. Ou seja, sem eles, um indivíduo não pode estar plenamente inserido e munido dos seus direitos para exercer a sua cidadania. Vemos que é urgente trabalhar no sentido de busca de soluções efetivas para que as pessoas dos diferentes segmentos sociais e regiões tenham amplo acesso à internet, evitando assim que se crie uma classe de info-excluídos. Então aqui, gente, o primeiro parágrafo, ele já diz tudo. O mundo está interligado, mas não são todos que estão conectados com essas tecnologias. E a falta de infraestrutura seria a luz elétrica, a linha telefônica e também a possibilidade financeira, ou seja, não tem dinheiro para comprar um computador. E isso, obviamente, impede que esse indivíduo exerça a sua cidadania, como eu citei o exemplo de não conseguir benefício, fazer um cadastro para conseguir alguma documentação ou alguma coisa que está sendo ofertado pelo atual governo. Estrutura do texto argumentativo. Então aqui eu já vou falar exatamente sobre a nossa redação. Na introdução, a gente começa fazendo uma contextualização. Então seria legal começar definindo, conceituando, já entrando nesse contexto, o que é inclusão digital? Falar exatamente sobre o avanço da tecnologia, começar exatamente sobre esses tempos atuais, que tudo hoje envolve a internet, esse ambiente virtual. Na hora de você estabelecer a sua tese, então você vai apresentar o seu ponto de vista. O que você pensa sobre isso? Obviamente você vai colocar que houve muita vantagem, que o aspecto positivo seria então a facilidade, o ganho de tempo, a pesquisa e em todos os segmentos da sociedade o que a gente consegue fazer hoje com o uso da tecnologia. Porém, então aí você já vai entrar com a sua argumentação. Com o avanço da tecnologia, o mundo digital foi acentuando a desigualdade. No Brasil ainda há muitos desafios a serem ultrapassados. Então você vai colocar quais seriam esses desafios, que automaticamente eu falei até no texto anterior. Na hora que você vai sustentar esse seu argumento, você vai colocar então exemplos para justificar o seu ponto de vista, que essa evolução tecnológica aumentou a qualidade de vida, na vida profissional, pessoal, mas aí você vai colocar que aumentou também esse fosso
social, distanciou mais ainda as pessoas que já eram marginalizadas e discriminadas. Então você vai citar os exemplos, você aí vai comentar sobre as aulas remotas, sobre o acesso ao benefício, sobre o acesso à rede internet para fazer alguma movimentação bancária, todos esses fatores que nós comentamos agora. Qual seria então a proposta de intervenção? Na hora que você for concluir, o que você pode colocar? A sociedade se unir num esforço coletivo e contínuo para incluir todas as pessoas. Quando eu digo a sociedade, não é só o governo investir, não é só pedir para o governo resolver isso daí. Aqui a gente vai colocar a sociedade como um todo, como eu falei, a questão da doação dos aparelhos que a gente tem e não à venda, a questão das empresas privadas também entrarem com auxílios, propostas, a premiação desses computadores para os melhores alunos, as universidades oferecerem bolsa integral, a inserção desses alunos no mundo digital por meio de cursos que também poderão ser promovidos, as próprias escolas fazendo o concurso de bolsa e esses alunos recebendo aí esse auxílio, fomentar políticas públicas de investimento em programa e projeto escolar e que viabilize a inclusão digital para todos. Esse esforço coletivo de todos seria o essencial. Esta é a aula de hoje. É isso aí, gente. Estamos praticamente nas últimas aulas. Eu espero que vocês realmente tenham gostado de todos esses assuntos e que vocês, pelo menos, tenham tentado fazer essas redações. É claro que talvez vocês não tenham feito todas. Eu imagino, eu sei, é muito exercício, é cansativo, mas pelo menos a discussão já valeu a pena. Ver esse assunto, refletir sobre o tema, conversar em casa, procurar fazer uma pesquisa, informar-se já é um bom começo. É isso que eu espero. É assim que eu penso, gente. Eu espero que realmente eu tenha colaborado, eu tenha trazido um pouquinho mais de informação para vocês e a gente tenha feito aí essa reflexão em conjunto. Certo? Grande beijo. Tchau, gente.